eu vou ter que sair. Já volto, tá bom? Pessoal, dia 8 de junho, exercícios sobre tempo e espaço, aula de redação. Vamos lá, então? Peraí, vou pegar meu caderno. Isso, peguem o caderno. Peraí, professora, Apareceu tem que para fazer você? um negócio importante. Sim. Sim? A tela está maior, pessoal? Sim? Assim já tá bom. Ela tá grande. Sim, já tá grande. Cachorrinho fofinho. Um cachorrinho fofinho, vocês estão vendo aí? Cachorrito fofito. Eu tô vendo um cachorro estudioso. Um perro. Eu tô vendo um cachorro com óculos na perro. cara. Es un parecendo- perro Realmente. inteligente, estudió mucho. Gente, vocês estão lembrados, então, do nosso conteúdo da aula passada? Tempo Sim. e espaço na narrativa. Lembram-se? Eu passei lá no grupo para vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre tempo e espaço na narrativa. Vamos lá. Lembra que a gente já chegou a ver esse texto aqui, pessoal? Estão lembrados? Não. Verde? Não? No, es que eu não. faltei, não sei. Então, Não, vamos não. ler, pessoal. Vamos lá, ó. O nome desse texto, Posso desse ler? conto, pode, chama O Verde. O autor dele é o Inácio de Loyola Brandão. Vamos lá, quem quer começar a ler para nós? Eu. Pode ler. Eu vou. Ué, agora já Oxi. Pedra, Então cada um tem um papel, estrofe, tesoura. quer dizer, verso. Cada um pedra, com um papel, verso. tesoura. Pode ler. Pedra, papel, tesoura. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na Eu época lembro da desse texto. A gente já viu Fecha esse o áudio, texto. gente. Espera só um pouquinho. Isso, fecha o áudio, tá? Enquanto ele estiver lendo, todo mundo fica quietinho. Vamos lá, pode continuar. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Isso. Quem quer continuar? Eu. Pode. Breno. Vai, Breno. Isso. Peraí, Continua. professor, eu vou fazer uma coisa rapidão. Certo, vamos lá. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo. Ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu. Dois pontos. Aí, fora envenenado. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo. Começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade, que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Obrigada. Cheio Continua outra. Pode continuar outra. Obrigada. Eu. Pode ir. Alguém tinha entrado. Eu quero. Pode ir, por favor. gente. Então vai para baixo. Cheios de suspeitas
Fomos até ela. Indignamos e ela respondeu com calma. Indagamos. Os olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Isso, e assim termina o nosso texto aqui, gente. Então, vamos Olha a conversar um boca. pouquinho sobre ele. Vamos lá. O que que aconteceu, então, aqui, gente? Que a árvore estava estava morrendo por causa Que o Minha autor coisa, foi morar em São será? Paulo, numa rua dominada por concreto, e ele viu uma árvore e tinha também incrível, que na Uma época de árvore floração fumaça no deixava ar. uma calçada enfeitada cheia de flores. Isso. Pessoal, quem que está com a mão levantada? Deixa Eu ver tô. aqui. Quem está com a mão levantada Já quer falar? tirei. Cauã Fire e Henrique. Deixa eu ver aqui. Henrique, Ele quer já- falar, Henrique? O texto falou sobre uma árvore que tinha dominado uma rua, e aí um homem pegou e começou a matar essa árvore. Vamos dizer assim. Foi o homem que começou a matar a árvore, gente? Não, foi a menina. Foi uma senhora de meia idade. Isso, foi uma senhora de meia idade, né? Nossa, tá chovendo muito aqui. Foi uma senhora de meia idade que matou essa árvore. Mas quem que é o narrador, gente? Inácio de Loyola. Narrador do Brandão. personagem. Não. O Inácio de É uma Loyola. menina que vivia na rua, que estava com a árvore. O Inácio de Loyola Brandão, ele é o escritor, ele é o autor deste texto. Mas o narrador é um personagem. Quem é esse narrador? O narrador. Eu sei que é narrador personagem. É narrador personagem. Mas quem é esse personagem? É uma menina que morava na rua. Narrador. numa rua dominada por uma árvore. Isso, muito bem, Júlia. É um morador daquele bairro. Era um dos moradores que morava naquela rua, onde havia aquela árvore que era tão bonita, que ficava toda florida, né? E é ele quem está contando essa história, certo, gente? Então, não é um morador que é uma criança, não é um menino, ele é um adulto, tá? Por quê? Porque ele vai comentar com a gente aqui que eles comentavam sobre a árvore no bar, na padaria, junto com os outros moradores. Eles, quando perceberam que a árvore estava secando, né, que ela estava morrendo, eles chamaram o técnico do Instituto Botânico, né, para vir verificar o que foi que aconteceu. Então, esse narrador é um narrador personagem, em primeira pessoa, que é um morador daquele bairro, morador daquela rua, tá? É ele quem está contando a história. Esse narrador não é o Inácio de Loyola Brandão. O Inácio de Loyola Brandão é o autor, é o escritor deste texto. Foi ele quem escreveu esse texto. Mas ele criou um narrador para falar, né? Para contar essa história. Certo, gente? Vamos lá para as nossas questões, então. Primeira questão. Por que no começo do texto o narrador afirma que estranha é a cabeça das pessoas? O que vocês acham? Por causa que elas pensavam mal da árvore. Porque toda vez que Ele florescia. achava, é a árvore nosso futuro. Por exemplo. Fala, Gustavo. Isso. Ô, professora, É vai que- ter algum exercício de criança, que é que nem o criando seu personagem lá que a gente fez? Vai ter? Só que dessa vez criando um narrador? Vai ter? Não, essa vez a gente vai falar sobre alguns aspectos do texto aqui que são diferentes, tá? Vai ter umas questões sobre interpretação e sobre outras coisas também. Vamos fazendo. Pode falar, Gustavo. Estava querendo falar. Porque
que a senhora de meia-idade não gostava que a árvore deixasse a calçada bonita, com aquelas flores enfeitando a calçada. Isso é uma coisa estranha, gente? Sim. Não, É uma coisa Isso estranha, não acontece é? toda hora hoje em dia. Isso, peraí, gente. Estão falando aí, eu estou escutando. mas Sei isso, amiguinha, quer subir na minha motinha? Sei isso, amiguinha, quer subir na minha motinha? Gente, agora tá chovendo aqui. Agora tá chovendo. Gente, então, olha, presta atenção. O que a gente espera quando a gente vê uma árvore florida num lugar, né? Veja bem, que era uma cidade grande. Qual é o lugar Simplesmente- onde ele morava? Vocês conseguiram ver aqui? São Paulo. Uma vez em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Já imaginaram como que é a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo Sim. Eu fui. Só fui pra lá. com poucas árvores. Então, quando alguém tem uma primo já árvore foi. na rua, e ainda mais uma árvore florida, bonita, as pessoas geralmente vão gostar. Mas essa mulher, ela não gostava da árvore, não é mesmo? Por quê? Porque ela achava que a árvore fazia sujeira. Ela não via aquelas flores como algo bonito, né? Ela via como uma sujeira. Então, tem pessoas que têm o pensamento muito diferente, né? Muito estranho, porque pensar dessa forma é muito estranho, ainda mais para quem mora numa cidade como São Paulo, tá? Pode falar, quem está com a mão levantada. Ela não gostava da árvore por causa que as flores caíam no jardim dela. Daí ela tinha que limpar todas as pétalas e o que ficava no chão. Pois é, mas as flores não caíam no jardim dela. A árvore estava na rua. Era uma árvore que ficava na calçada da rua, não é mesmo? E, na verdade, olha o que ela vai falar lá no final. Deixa eu voltar aqui. Olha, porque na época da flor, ela sujava a minha calçada. Ela ficava na rua. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. As flores são Entendi. desgraçadas, gente? Olha a boca. Não, né? Não, Para quem não pensa são. assim, não. Mas por que Pois é, ela varria se nem é da... Por que ela varria se nem é da propriedade dela? Pois é, Você também porque ela achava que as flores eram uma sujeira, que elas sujavam. Professora, Mas, Gustavo, eles colocaram assim só para fazer a história, entendeu? Por causa disso que ela vai da calçada. como é que levanta a mão aqui? Isso, gente, mas é para fazer vocês pensarem. Então, as pessoas realmente aqui, ó. veem as coisas de uma maneira estranha, não é? Pode falar, Gustavo. Ô, professora, eu tô começando hoje. Gustavo tá com o caderno na caiu? mão? Professora, eu tô começando hoje, é meu primeiro dia. Ah, que É que eu tava ótimo. com um problema aqui que eu não tava conseguindo ouvir. Tá bom, Gustavo. Então, vamos pegar o caderno e vamos Oi, pai, eu tô na anotando aula aí agora, já vi. essas questões, tá bom? Que a gente vai fazendo juntos. Então, vamos lá. Número 2, questão número 2. Observe a frase. Na época da floração, ela enchia a calçada de Pai, flores. é que eu não tava conseguindo arrumar e ia pedir pro senhor me ajudar. Mas eu já consegui arrumar. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a Eu já consegui época da arrumar, pai. floração, gente? É que eu não tava conseguindo ouvir. Primavera. Primavera. Isso, coloquem a resposta aí, então. A época da floração é a primavera. É a Tem que primavera. copiar a pergunta? Não precisa. Depois eu vou passar isso daqui lá no grupo, tá? Tá bom. O que significa a expressão enchia a calçada de cores? Que as as- flores eram muito as- coloridas e ficavam na calçada. Ou seja, Ficava bem colorido. pareciam que tinha pintado
lá. Isso, olha só, olha, o pensamento dele, gente, o que que ele pensava, como é que ele descreve essas flores na calçada? Ó, na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Né? Ele dizia que essa árvore era uma árvore incrível, não é? Então, assim, quando acontecia a primavera e as folhas caíam, começavam a cair, porque ela vai trocando de flores Professora, alguém também, acabou de né? entrar. Tudo bem. Ela deixava na calçada, a calçada toda colorida, né? Ela ficava repleta de cores, parecia um tapete colorido. Então, aquela imagem, para quem mora na cidade de São Paulo, né? Que é totalmente cheia de prédios, que quase não tem árvores, para eles era um espetáculo. Então, eles viam aquilo com uma coisa muito bonita, uma imagem muito bonita, né? Então, o que significa que ela enchia a calçada de cores? Significa que ela eram as flores que caíam e deixavam a calçada colorida, certo? Como se fosse um tapete de flores. Número 3, observe a frase: esquecíamos o cinza que nos envolvia, no segundo parágrafo. Posso falar? Que cinza era esse ao qual o autor se referia? Sim, Posso? pode. Era o sim que você ficava quando você tá chateado, bravo e fica de má cara. Daí você esquecia toda essa chatice e ficava como normal. Mas também pode ser o cinza das fábricas, O que do vocês asfalto. acham? Quem quer Que é o falar, cinza, gente? que é o cinza das calçadas, das ruas, dos prédios, dos carros que poluem o ar e fica cinza. Exatamente. Olha lá, gente. Peraí, deixa eu dar uma olhada na. Não, aqui, peraí, voltar. Olha lá. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto. Então, esse cinza, o que que era? Era aquele cinza que eles estavam cercados desse cinza. O concreto, o cimento, a rua, os prédios, né? É tudo aquilo que é característico da cidade, não é mesmo? Então, eles moravam numa rua que, principalmente na cidade de São Paulo, que é totalmente recoberto como cidade cinza. Por quê? Porque ela é cheia de concreto, ela é cheia de rua, ela é cheia de muro, ela é cheia de comércio, cheia de prédio, uma infinidade de prédios, prédios que não acabam mais, né? Então, isso aí que caracteriza o cinza, que é o que ele está falando. Então, quando eles viam essa árvore florida com esse tapete na calçada, eles esqueciam daquele cinza, desse concreto todo que fazia parte daquele bairro, daquela região ali, entendeu? Então, isso que é o cinza, tá, gente? Tá? Que Mas alguém cinza que entrou. era esse? Era o cinza do concreto, o cinza das ruas, tá? Era o cinza dos prédios, que são elementos característicos da cidade, ok? Vamos lá, número 4. Por que a árvore parou de florescer? Porque ela estava morrendo. A velha Porque a senhora senhora de meia matou. idade. Porque a senhora de meia idade jogou veneno nela. Porque a árvore parou de florescer, porque ela estava secando. Eles perceberam que ela estava morrendo. Até essa parte aqui, gente, nós vamos verificar só até essa resposta aqui, tá? Quando a gente vai falar da morte da árvore, não foi isso que perguntou, é por que que a árvore parou de florescer? Quem matou? Não é essa a pergunta. A pergunta é por que a árvore parou de florescer?
a árvore parou de florescer porque ela estava secando, ela estava morrendo, tá? Releia atentamente a seguinte frase e responda as questões. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Letra A. Qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Que ela tava gostava plantando, da só que na árvore. verdade, quando tava regando, ela tava regando o veneno. Mas a impressão é que ela Eles tinham tava fazendo alguma coisa ruim. uma certa dúvida, uma certa estranheza com essa senhora regando uma árvore que não gostava todos os dias. Na verdade, assim, eles não sabiam que ela não gostava da árvore até este momento aí. Quando eles se lembraram de que ela regava a árvore toda manhã, eles achavam que ela estava indo lá regar a árvore, colocar água para ela, né? Porque eles não sabiam que ela não gostava da árvore. Mas quando a gente lê, está perguntando nós como leitores, qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Até esta parte aqui. O que a gente tem? Que ela não estava dando água, que alguma coisa de ruim provavelmente pode ter acontecido por Deve conta... ter colocado veneno no regador. Mas eu pensei que ela gostava da árvore. Você pensou o quê? Que ela gostava da árvore. Você pensou que ela gostava da árvore? Pode ser mesmo, a gente pode interpretar aí, né? Porque eles só foram ter realmente a certeza, né, do que aconteceu depois que eles foram conversar com ela. Não é isso? Isso. Porque o técnico foi lá, o técnico viu o que estava acontecendo, e daí, depois disso, que eles se lembraram que ela ia regar a árvore. E aí foram lá verificar, né? Porque a gente não pode sair acusando as pessoas assim, né? Às vezes o que parece ser não é. Então eles foram perguntar a ela o que tinha acontecido, né? Vocês acham então que essa impressão se confirma no final do texto? Por quê? Quem achou que ela realmente estava fazendo algo de ruim com a árvore? Gente, né? Por causa que a gente já tava lendo. E é porque a gente tava suspeitando ela. Todo mundo tava suspeitando. Eu não achei. Aham. Eu não. Isso. Então, quem desconfiou, quem estava suspeitando da mulher, essa impressão se confirmou no final do texto, certo? Agora, quem não estava suspeitando da mulher, a sua impressão se confirmou no final do texto? Não, né? Não, no meio. Isso, né? Porque ela foi se modificando conforme você foi lendo, não é isso? Sim. Isso. Agora, por qual motivo a árvore foi morta? Por causa que a velha colocou o Por veneno. causa que a velha de meia idade Porque estava Porque a velha... jogando veneno. Porque a velha jogava veneno na árvore. Isso. E qual foi a motivação dela? Por que ela quis matar? Ela foi colocar veneno Por na causa árvore? que Ela não as gostava de flores da árvore Porque caíram na calçada. ela tinha que varrer todas as vezes que ela florescia. Ou seja, ela tinha que dar um maior trabalho para varrer tudo aquilo. Exatamente, isso mesmo. Gente, muito bem. Agora eu vou dar para vocês aí uns 5, 6 minutinhos para vocês fazerem essa questão aí, tá? Identifique no texto os elementos da narrativa. Quem é o narrador? Em que espaço que acontecia isso? O enredo, qual que é o enredo, a síntese, o resuminho? Onde é que vocês acham que está o clímax? E o que aconteceu no final do texto, o desfecho? São esses os elementos. Vamos lá, gente,
eu vou deixar aberto aqui esta página. Ó, primeiro, vamos ler aqui. Vamos ler novamente. Eu vou ler novamente para vocês irem identificando. Eu deixo uma das páginas abertas, tá? Ó, estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente até que amanheceu inerte, sem folha. O que é inerte? Sem vida, tá? É um ciclo, ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Ela não voltou a ter vida. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu: fora envenenado. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da floração, né, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Então, aqui, gente, já dá para vocês saberem esses elementos aí. Eu vou deixar aberto um pouquinho na primeira parte, depois eu mudo para a segunda. Não, professora, deixa lá no que era para responder. Deixa eu Que, Vamos copiar lá qual era o primeiro, ó. narrador. É Pronto. isso daí. Obrigado. Copiem primeiro esse, tá? Fecha o som. Professor, o Breno Luiz quer falar. Deixa. Terminaram? Não. Terminaram de copiar? Não. Eu sim. A senhora saiu e entrou? Não, professora. Professora, pergunta. Oi. O que é enredo? Enredo. Você entrou agora, né? Deixa eu explicar. O enredo... Eu entrei na sexta-feira passada. Tá ótimo. Acho que você perdeu, então, essa parte. O enredo, ele é a síntese da história. Vamos pensar, quando a gente vai ler um livro, a gente vai querer saber sobre o que é aquele livro. Geralmente, na contracapa ou na orelha do livro, aquela parte interna, na lateral, vai falar sobre o que é a história. É um pequeno resuminho, né? Eu sei. Eu peguei um livro e tem isso mesmo. Isso, então é um pequeno Não é resumo. quando eles começaram a brigar, começou a história. É um pequeno resumo. A gente não vai contar a história inteira resumida. Não, a gente só vai falar sobre o que é esse texto, tá? É uma síntese. Com uma frase, vocês conseguem fazer um enredo. Professora, aproveita e... Acho que eu usei os dois, só para verificar.
Explica o que é clímax e desfecho. O clímax é aquela parte do texto que vai sair do momento inicial. Então, por exemplo, a ação, a gente começou a falar ali, ele começou a falar que ele morava, ele apresentou um pouquinho da história do início, que ele morava em São Paulo, que tinha árvore e tal, tudo isso normal, né? A partir de qual momento, qual ação, o que é que acontece, que a partir daquilo ali é que vai causar a tensão do texto, Entendi. tá? Vai Obrigado. sair daquela situação inicial. É a tensão que sai da situação inicial. Depois do clima, vai ter ali as outras ações que vão ser solucionadas para depois ir para o desfecho, tá? E o desfecho é o final. Professora, Sim, posso ir no banheiro? pode. Professora, terminei de responder. Eu também. Terminou? Já terminei de escrever. Também. Eu também já terminei de escrever. e Querem que eu responder. volte lá no texto? Eu vou deixar Não, aberta não a precisa. primeira parte, depois... Eu já respondi tudo. Ótimo. Eu também. Daqui a pouco eu pulo para outra parte. Tá. Espera um pouquinho os demais terminarem. Professora, a senhora poderia voltar ali na questão? Oi? A senhora poderia voltar ali na questão? Posso? Obrigado. Professora, o que é desfecho? Desfecho é o final da história. São as últimas ações. Acabei de responder. Pronto? Professora, o que é mesmo espaço? O que é o espaço, gente? É o local em que o local ou os locais, lembra que a gente falou sobre espaço na aula passada, que ocorrem a narrativa. Ocorre as Ô, ações. professora, o que é Sim. mesmo o clima? Uma coisa assim, eu não consigo falar direito. Acabei de explicar sobre o que é o clímax. O clímax é aquele momento de tensão da narrativa. É aquele momento que vai fazer a narrativa sair da situação de início dela. Ou seja, a ação estava Terminei. calma, começa um momento de tensão e continua a narrativa. Esse momento de tensão, que sai da situação inicial que está calma, esse momento é chamado de clímax. Porque é por meio desse momento que o problema vai ser solucionado. Então, houve aquela tensão, Que vai vai começar. apresentar o problema e depois vai resolver esse problema para ir para o desfecho. Tá certo? Vamos lá Certo, corrigir. obrigada. De nada. Vamos lá corrigir, então. Quem é o narrador da história, gente? Um morador O da morador. O Um morador de um A- bairro de São O Paulo. narrador personagem. O narrador. narrador, Isso. personagem em primeira pessoa. E é Na morador. verdade, é de Morador um do bairro de bairro. São Narrador Paulo. personagem e a personagem principal que é o morador. O próprio narrador personagem. Isso. Então, nós temos um narrador, personagem, primeira pessoa, que é o morador do bairro. Essa é a resposta correta, né?
Vamos lá para a segunda. O espaço, Hã? qual é o espaço da É narrativa? um bairro em São Paulo, São Paulo. onde tem várias ruas, O local é o cimentos, bairro falsos. de São Paulo. Isso. É uma rua de São Paulo, um bairro de São Paulo. Também está correto, Alguém tá? entrou. O quê? Alguém acabou de entrar. Verdade. Certo, gente? Então é isso, tá, meu pessoal? Se você falar que é uma rua de um bairro de São Paulo, também está correto, tá? Qual o próximo elemento? O Clímax. enredo. Enredo. Eu O que sei, vocês sei, colocaram? eu sei. Posso falar? Pode. Eu coloquei. É que um homem morava numa rua onde tinha uma árvore linda lá. Daí, ele estava para ela. Daí, de repente, um dia, eles viram que a árvore estava morrendo. Daí, eles falaram com o Instituto Botânico que analisasse a água. E o técnico concluiu que foi envenenada. Eles pensaram e suspeitaram da velha, uma vizinha de meia idade, que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Daí eles foram até ela, perguntaram, ela respondeu: matei a indignada árvore. Daí disseram: por quê? Por causa que ela deixava as flores na calçada e ela tinha que fazer um trabalhão para limpar todas elas. Na verdade, isso foi um spoiler. Na verdade, isso não é um enredo. Você contou a história inteira. Aí não é Pois é. enredo. O enredo você explica o enredo em uma frase Nem só. mais ou menos. Não, mas você falou Tinha uma- praticamente tudo. Professor, ó, o enredo é: tinha uma árvore em uma cidade, tinha uma árvore muito bela na cidade de São Paulo. E uma vez a árvore começou a morrer. Esse enredo que foi que eu disse. É que eu escrevi aqui que um morador de São Paulo, no seu bairro, tinha uma árvore muito colorida no cinza de São Paulo, que adorava na hora da floração, porque enchia a calçada de flores. E certo dia, ela começou a morrer. Depois disso, o personagem começa a descobrir quem começa a matar. Isso, muito bem, gente. Porque a gente não pode contar tudo que acontece na história. Você imagina se Professora, espera um pouquinho, gente. Vocês imaginam se vocês pegam um livro e está contando o início e o final lá, praticamente tudo que acontece? Isso não é um enredo. O enredo, o que que é, gente? O enredo é um morador resumo de do uma livro. rua, mas é um resumo, gente, que não vai falar de vários elementos aí, tá? Eu vou falar como seria o enredo correto. O enredo é um morador de uma rua de São Paulo. Numa rua de São Paulo havia uma árvore. Morador da rua, os moradores daquele bairro acabam descobrindo um segredo por trás da árvore estar adoecendo. Pronto, isso é o enredo, gente. Entenderam? Então, eu estou resumindo sobre o que essa história fala, mas eu não estou falando sobre as partes do texto. Eu não estou contando o que aconteceu no início, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no fim. Isso é um resumo. Agora, o que é o enredo? O enredo, ele é aquele resumo muito sintético sobre o que fala esse texto. O texto fala sobre isso, certo? Isso que é o enredo. Diga. Eu botei assim: o narrador viu a árvore secando e descobriu que fora envenenada pela senhora. Aí você contou o final da história, né? Também a gente não pode colocar que ele foi envenenado, que ela foi envenenada, que foi a senhora que matou, porque senão especificar, só podemos dizer que numa rua de São Paulo havia uma árvore lindíssima que começou a secar e os moradores começam a fazer uma investigação sobre isso. Pronto, é só isso.
tá? Porque se a gente contar que havia a senhora, que ela envenenou, que ela matou, a gente já está contando o final da história. E isso não é o enredo. O enredo precisa falar sobre a temática, sobre o que é, tá? O que é, Tem que explicar o principal da história. o principal da história. Isso mesmo, tá bom? Quem quer falar? Eu. Professor, seria a mesma coisa que o clímax? Não, já falei, o clímax é aquela parte da história, é aquela ação que vai tirar a situação inicial do texto. O que vocês colocaram no clímax? Eu disse Eu que coloquei que a partir árvore que estava de repente começando a secar, morrer. a árvore de estava repente, morrendo. Eles E de suspeitaram de repente a árvore alguém. começou a Era velha. morrer. Espera aí, De gente. repente Fala, Gustavo. que a partir do momento que a árvore de repente começou a morrer sem motivo aparente. Uhum. Júlia, o que você colocou? Quando o narrador percebe que a árvore começa a secar. Exatamente. Vamos pegar lá o texto. Olha lá, gente. Ele vai perceber. Olha lá, aqui eu tenho a situação, ó. Né? Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Aqui ele começa a falar. Na época da floração, além de ter calçada de cores, para usar um lugar comum, ficava sob o passeio, um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que envolvia do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Aí, isso aqui, gente, é o início. Ele está contando só da situação ali, calma, né? Situação boa. Aonde que começa a mudar? A partir daqui, ó. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Aqui é o momento que vai produzir a tensão. Saiu dessa situação inicial que ele está falando, calmamente da árvore, que ela era bonita, que ela caía as flores na calçada, virava aquele tapete de cores, quis fazer eles esquecerem do cinza, mas ele percebeu certo dia que a árvore começava a morrer. Então, esse é o clímax, esse é o momento importante do texto, é um momento de tensão. É a partir deste momento aqui que o que vai acontecer? Os demais desdobramentos, as demais ações. Olha lá, ele vai começar a falar que ela secava, que ela amanheceu sem folha, que eles comentaram que aquilo era um ciclo, mas aí perceberam que ela não voltou a nascer folhas nela. Chamaram o técnico, aí o técnico analisou, viu que ela morreu mesmo, que ela foi envenenada, né? E aí eles se lembraram da senhora que regava e foram lá perguntar e descobriram que ela envenenou e matou a árvore. Então, todos essas outras ações, esses outros acontecimentos, né? A dúvida, a solução desse conflito, até chegar ao desfecho, tudo isso aconteceu depois desse momento aqui, que foi o momento de tensão. Teve um momento de tensão depois da situação inicial, que foi quando ele começou, ele percebeu que a árvore começava a morrer. Isso causou uma tensão e os outros acontecimentos foram acontecendo, certo? Deu para entender o que é o clímax, gente? Sim. Sim, é aquele momento de tensão que vai continuar, né, a resolver esse conflito, tá? Isso que é o clímax, ok? E o último, gente, o último elemento, o desfecho. Qual é o desfecho? A velhinha ter confessado que tinha matado a árvore. A mulher percebem que a admitiu que velha matou a árvore. matou a árvore. Isso. O momento em que ele descobriu que realmente foi a senhora de meia idade que matou a árvore porque não gostava dela. É isso aí, gente. Ok, vamos então, continuando. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio, não foi colocado no episódio. Vamos lá, ó. Porque não quis pagar uma garrafa de cerveja
Pedro da Silva Pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira. Então, nós vamos analisar isso aqui, gente, tá? Com base nesse textinho aqui, nós vamos verificar qual é a alternativa que vai mostrar o elemento da estrutura da narrativa que não foi colocada no episódio. Vamos ver. Tem lugar aqui, gente? Sim. Sim. Que lugar é esse? É a Rua é a Xavier. Rua Xavier. É. A Rua Rua Xavier. Xavier, número 25. A Rua Xavier 25. Penha. Qual é o nome do bairro? Penha. 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 Então, nós temos lugar. Então, lugar está descrito aqui, tá? E tempo? Tem. 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 Ou ontem, na parte do matou ontem. Bom, Ontem. ontem. Matou ontem. Isso, então Ontem. está falando de um tempo presente, mas que ele está falando de um tempo presente, mas que ele está contando algo que ocorreu ontem, no passado. Um passado curto, né? Então, foi ontem. Nós temos o tempo aqui também. Nós temos dois tempos. O tempo presente, que é o que o narrador está contando, porque ele está se lembrando, contando de um tempo que já passou. E personagens? Temos personagens, gente? Sim, temos o Pedro Tem. Silva, Tem. temos o Joaquim de Vigário Oliveira. Geral e Joaquim de Oliveira. E matou Joaquim de Oliveira. Isso. A gente tem um narrador aqui, que na verdade É um serial killer. a gente não sabe, né? Mas, enfim, um narrador que a gente não sabe quem é, e ele está falando do Pedro Silva do Pedreiro e também do colega Joaquim de Oliveira, né? Isso aí. Então, nós temos personagens. E o fato, gente? Nós temos o fato. Sim, O que é isso? O fato é ele não querer pagar a cerveja. daí por causa disso matou uma pessoa. Isso! O fato, a ação. Gosto de O uma fato, cerveja. o que é fato, gente? Fato é ação, acontecimento. Aconteceu alguma coisa, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma morte aqui. Temos um fato? Sim. O fato é a morte. Pagar a cerveja. Isso. Por causa O que não quis Pedro- matar uma cerveja, ele matou alguém. Isso. O Pedro matou o Joaquim por conta de não querer pagar uma garrafa de cerveja. Tudo Tem lá a isso por explicação. causa de uma Já cerveja. começa falando o porquê, não é, gente? Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Ok, então nós temos um fato aqui. E o modo? Como que isso aconteceu? Nós temos? Sim. Não. Qual é o modo? Não. Não. Não temos. Não. Então, gente, essa ação aqui, que é o modo como ele matou, está falando pra gente como foi que ele Não. o Joaquim morreu? Não. Não. Pode Só que ser ele a foi facada. morto pelo Pedro. Pode ser de uma faca, pode ser de machado, pode ser A gente de pode faca dizer elétrica, que ele morreu eletricidade. a Xavier. Acho que ele morreu. Só Do isso. jeito que ele morreu. Não chegou a Isso. fajar. Mas praticamente seria o modo que eles não colocaram, mas ele cabe mais ou menos aqui. Pois é. Então, nós não temos o modo. O modo seria uma das ações da narrativa, é um dos elementos aí, porque a gente ficou sem saber como foi que o Pedro matou o Joaquim, ok? Então, o elemento que está faltando aí na estrutura é o modo, certo? É uma das ações, ok? Certo. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver, gente. Aqui, são 3 partezinhas. Deixa eu ver até qual parte que vai. Eu acho que dá tempo para a gente ler o texto. Vamos lá, gente. Ó, eu vou ler o texto para vocês irem compreendendo bem. Ó. Quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento. Cerca de 8 horas da noite, com o bilhete dele nas mãos. No horário de verão,
pela janela aberta da sala, à luz das 8 horas da noite, podiam-se ainda ver uns restos de dourado e vermelho deixados pelo sol atrás dos edifícios, nos lados de Pinheiros. Pinheiros é o bairro, tá? Provavelmente aqui, isso aqui é na cidade de São Paulo, está falando dos edifícios, tá? Eu fiquei muito tempo parado, e porque tem o bairro Pinheiros lá. Eu fiquei muito tempo parado no meio da sala do apartamento, o último bilhete de Ana nas mãos, olhando pela janela os vermelhos e os dourados do céu. E lembro que pensei, agora o telefone vai tocar. E o telefone não tocou. E depois de algum tempo em que o telefone não tocou, eu podia ser Lucinha, da agência, ou Paulo, do Cineclube, ou Nelson, de Paris, ou minha mãe, do Sul. Então pensei, agora a campainha vai tocar. Podia ser o porteiro entregando alguma correspondência, a vizinha de cima, à procura da gata persa que costumava fugir pela escada, ou mesmo alguma dessas criancinhas meio monstros de edifício que adoram apertar as campainhas alheias, depois sair correndo. Ou simples engano, podia ser, mas a campainha também não tocou. E eu continuei por muito tempo sem salvação, parado ali no centro da sala, que começava a ficar azulada pela noite. Feito o interior de um aquário, o bilhete de Ana nas mãos, sem fazer absolutamente nada além de respirar. O que a gente pode falar desse texto aqui, gente? Vamos voltar lá. O que vocês acham? De um namorado que terminou com alguém e ele fica esperando ela voltar. Foi ele que terminou? Sim. Não, foi Ana. Foi a Ana. Olha lá, gente. Vamos prestar atenção na leitura. Foi a Ana. Olha lá. Quando Ana me deixou. Então, foi ela que deixou ele. Não foi isso? Eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento. Então, a gente tem aqui alguns personagens. Olha, a Ana era a companheira dele. A gente não sabe ali se ela era esposa dele, se ela era namorada dele. Ela era companheira dele, né? Então, ela deixou esse narrador que não tem nome, tá? Olha só, quando me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento. Era cerca de 8 horas da noite, com o bilhete dela nas mãos. O que ela deixou para ele quando ele entrou no apartamento e viu? Bilhete. Um bilhete. Ela bilhete. fugiu, ela saiu. Que ela fugiu. Não, ela não fugiu. Ela foi embora. Simplesmente Gente, saiu da vida dele. Mas isso não é fugir. Fugir é outra coisa, gente. Ela foi embora, ela deixou ele. Ele está afirmando que ela deixou. Ela não fugiu, ela foi embora. Fugir é outra coisa, tá? No horário de verão, era horário de verão, pela janela aberta da sala, à luz das 8 horas da noite, ou seja, estava começando a escurecer porque era horário de verão, podiam-se ver uns restos de dourado e vermelho deixados pelo sol atrás dos edifícios. Sabe quando está começando a anoitecer e a gente vê que o céu está ficando avermelhado, laranjado, sabe? É dessa forma, tá? Eu fiquei muito tempo, olha só, gente, o tempo psicológico aqui. Eu fiquei muito tempo parado no meio da sala do apartamento. O último bilhete de Ana nas mãos, olhando pela janela os vermelhos e os dourados do céu. Então, ele ficou muito tempo parado em pé, com o bilhete dela nas mãos,
olhando pela janela aquele crepúsculo, aquele anoitecer, super pensativo, né? E aí ele ficou tão desconcertado com essa situação, ele saiu tanto assim do pensamento dele, que o que veio na cabeça dele? Ele ficou tão chocado com essa situação. Ele começou a pensar que agora o telefone ia tocar, mas o telefone não tocou. Aí passou um tempo, o telefone realmente não tocou, né? Mas podia ser Lucinha, da agência do Paulo, da agência, ou o Paulo, ou a mãe dele. Aí pensei, bom, o telefone não tocou, podia ser qualquer pessoa que podia me ligar agora, não ligou. Então eu pensei, agora a campainha vai tocar. Podia ser o porteiro entregando uma correspondência, a vizinha de cima procurando a carta persa, as criancinhas, né, endiabradas lá que ficam apertando a campainha e saindo correndo. Mas engano dele. Ah, ou podia também ser só um engano, mas a campainha também não tocou. E ele continuou por muito tempo sem salvação. Por que sem salvação, gente? Porque ele estava esperando que o telefone tocasse ou que a campainha tocasse para que ele saísse daquele estado que ele ficou em choque. Quando ele pegou o bilhete da Ana na mão e percebeu que ela tinha ido embora. Então, se tivesse tocado a campainha ou tivesse tocado o telefone, era um fato que tiraria ele daquele momento ruim que ele estava com o bilhete na mão. E esse bilhete aí colocou ele numa situação, olha, ele vai fazer uma comparação como se fosse no interior de um aquário. O bilhete dela nas mãos, né? Ele dentro daquele aquário, como se estivesse dentro de um aquário, sem saber o que fazer, sem fazer absolutamente nada além de respirar. Então, como que ficou a mente desta pessoa, né, quando recebeu o bilhete da Ana e percebeu que ela foi embora e deixou ele? Ficou decepcionado, triste. Decepcionado. Isso, triste. Como é que fala? Ele ficou desacreditado, abandonado. Isso, ficou ali. E ele consegue perceber esse tempo que passou? Não, né? Vejam que é um tempo psicológico, tá, gente? Nós temos uma marcação de tempo cronológico aqui. Ó, prestem atenção. Ele chegou em casa, era cerca de 8 horas da noite, então está marcado um tempo cronológico. Era o horário de verão. Então, estava começando a anoitecer porque era horário de verão. Então, a gente já tem uma parte do dia em que isso aconteceu. Então, nós temos um tempo cronológico marcado aqui, ok? Porém, ele mesmo disse que ele ficou muito tempo parado no meio da sala, com o bilhete dela nas mãos. Ficou querendo que o telefone tocasse, não tocou. Ficou querendo que a campainha tocasse e não parou. E ele continuou ainda muito tempo com o bilhete nas mãos, né? Para que ele pudesse sair daquele estado catatônico que ele ficou ali parado, tão chocado com a situação. Tudo isso, gente, ele perdeu a noção do tempo por ele ter ficado chocado com isso. Isso é um tempo psicológico muito grande, porque ele fala que ele não tem noção do tempo que ele ficou parado ali. E isso incomodou tanto ele, essa situação de choque, incomodou tanto que ele queria que o telefone tocasse. Ele ficou imaginando isso, ele queria que a campainha tocasse e não aconteceu. Não é mesmo? Ó, e eu continuei por muito tempo, aqui, ó. E eu continuei por muito tempo sem salvação, parado ali no centro da sala, que começava a ficar azulada pela noite, né? Como se fosse o interior de um aquário, porque o aquário fica azulado, né? Então, veja, ele não tem a noção do tempo que passou, justamente por conta desse sentimento de choque que ele teve. Então, nós temos um tempo psicológico descrito aqui. Para isso, a gente precisou
ter um tempo cronológico marcado lá no início do texto, que é às 8 horas da noite do horário de verão, né? Que ainda estava com as cores avermelhadas no céu e depois com o azul, né? Então, ele não sabe quanto tempo que ele ficou parado lá, tá? Agora, vamos lá, letra A. Imagine o que a Ana teria escrito no bilhete. Vamos copiar essas 4 aqui para vocês terminarem de fazer em casa e aí a gente termina de corrigir na aula que vem, ok? Que tem 6 minutinhos, né? Vamos lá, então. Aí a gente termina de corrigir na aula que vem. Professora, voltei. Voltou? Sim, é que tinha descarregado meu celular. Terminei, eu copiei essas questões, tá? Qual? Essa A, B, C e D. Eu vou passar este arquivo no grupo. Você chegou a prestar... Você estava lendo o texto que eu passei, que tá antes dessas questões ou não? Não. Então, eu vou colocar esse arquivo no grupo e antes dessas questões tem o texto para ser resolvido, tá? Ó, esse aqui é o texto. Tá bom? Sim. Ô, professora, Oi? eu não entendi. Como assim? Essas questões vocês vão terminar de fazer em casa, tá? Que é a letra A, B, C e D. Elas se referem ao texto anterior, que está um pouquinho antes dela. Eu vou colocar esse arquivo que a gente acabou de ver aqui, que a gente abriu lá no grupo, para que você abra ele, leia o texto e termine de fazer essas questões aqui. Entendeu? Sim, entendi. Em qual grupo que você está? Você está no 1 ou 2? Qual deles? Tô nos dois. Então, eu vou colocar nos 2, tá? Tá. Obrigada. De nada. Pronto, gente? Pronto. Pronto? Posso fechar? Não. Não. Só falta 2 minutinhos. Professora, a Oi. senhora e a professora Terminei. Alexandre já corrigiram as redações da terça? Todas não. Nós estamos corrigindo ainda. Nós terminamos de corrigir hoje e provavelmente até amanhã a gente já passa as notas e as redações corrigidas. É que nós passamos Tá bom. tudo junto, tá bom? Imagine o que Ana teria escrito no bilhete. Você não quis comprar meu presente de R$ 1.000 no dia dos namorados? Congelei de deixar. Imaginação fértil, hein, Gustavo? Gente, ó, 2h30, eu vou parar aqui e envio lá para vocês, então, esse arquivo, tá? E vocês terminam de copiar e resolver, e daí na próxima terça
a gente termina essas questões. Ok, gente? Tá. Um Ok. beijo grande para Ok. vocês. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Até quarta-feira que vem. Tchau. Até. Hasta la próxima. Tchau.